E hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade, gente. Não é uma data para ser comemorada, mas é uma data que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre essa doença. E olhe, de acordo com uma análise global publicada na revista The Lancet, na última quinta-feira, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão convivendo com a obesidade. Os dados mostram que a doença mais do que dobrou entre adultos e quadruplicou entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos no período de 1990 e 2022. São números preocupantes e para nos ajudar a falar deles, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo Vinícius Bravo, que já está com a Aline Aragão. Exatamente, Lucas. Aqui comigo o Dr. Vinícius, a quem eu desejo um bom dia, boas-vindas aqui no Sergipe no Ar. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Obrigado pela honra de estar aqui. Parabéns pelos 6 meses de programa também. Está maravilhoso aqui hoje. Viu? Obrigada, doutor. Um programa especial, viu? Então, minha gente, é muito importante. A gente está trazendo esse tema hoje, com a obesidade, que é uma pandemia, né, doutor? E esse dado, né, mais recente é preocupante, ainda mais quando se trata de crianças e adolescentes cada vez mais entrando aí na lista de obesos. É isso mesmo, Aline, você falou bem, é uma pandemia e é importante a gente considerar, dar esse nome para a gente dar também a real gravidade do problema da obesidade por todo o mundo. E nesses últimos 30 anos já é estatisticamente provado que por motivos diversos, seja sedentarismo, vida moderna, exposição a alimentos mais industrializados do que os alimentos mais naturais de gerações passadas, as crianças e adolescentes principalmente vêm crescendo, sendo criadas, expostas ao sedentarismo e também a uma alimentação ruim de uma maneira geral. E isso vai trazer problemas no futuro, que a gente considera que uma criança, um adolescente obeso tem mais de 80% de chance de ser um adulto obeso com todos os problemas de saúde que podem vir decorrente disso. Essa é uma realidade que a gente pode trazer aqui falando para Sergipe, que o senhor observa também em consultórios de crianças e adolescentes cada vez mais nessa lista? Sim, a gente percebe, né, meu consultório é para adultos, eu não atendo pediatria nem endócrino pediátrica, mas é praticamente um consenso, entendeu? As crianças se alimentam mal, fazem pouca atividade física e vem crescendo os índices de obesidade. Entendeu? A gente não tem, como grandes cidades, grandes populações, uma estatística grande de crianças com problemas de saúde disso, mas é uma coisa que é uma estatística nacional e mundial. Então, provavelmente em Sergipe, né, eu não tenho esses dados, mas provavelmente a gente tem esse mesmo perfil de aumento das taxas de obesidade. Vou chamar o Lucas para essa conversa. Às vezes é comum, né, Lucas? A gente vê uma criança e a pessoa vê, tá gordinha, mas é tão bonitinho ela assim, e acaba descuidando da saúde, lá na frente pode vir a ter problemas. Tem aquela coisa, né? Pelo menos eu sou de Simão Dias, né? Fui criado em Simão Dias, passei por Itabaiana também, mas a infância foi em Simão Dias. Na minha família, por exemplo, existia uma ideia de que a criança só tá saudável se tivesse gordinha, né? Rechochuda, né? Aquela coisa assim. E eu fui criado dessa forma, né? Enfim, era para comer até não conseguir comer mais. E existe um pouco dessa cultura, né, digamos assim, né, doutor? Agora eu queria fazer uma pergunta ao senhor no sentido do seguinte: como é que a gente faz para identificar e diferenciar mesmo o que é obesidade do que é sobrepeso? Porque há diferença, né? Isso. E de que forma lidar com cada uma dessas situações? Lucas, a gente tem um índice, né, que é uma fórmula que a gente usa o peso e a altura do paciente, que é um índice de massa corpórea, que ele vai classificar, baseado no resultado, se o paciente tem um excesso de peso, um sobrepeso na verdade, ou obesidade leve, moderada ou severa. É um índice não é sempre bem aceito, principalmente para endocrinologista, para o nutricionista, porque ele tem algumas falhas, mas em termos de uma abrangência mundial, a gente consegue fazer estatísticas baseado nisso aí. Então, com esse índice, né, o índice de massa corpórea, o IMC, acima de 40, a gente já considera o obeso severo, entre 35 e 40, moderado, abaixo de 35 a 30, obeso leve, abaixo de 30 a 25, sobrepeso.
E a partir daí a gente classifica qual seria o melhor tratamento, né? Nos casos mais severos, existe a indicação de cirurgia. Nos casos moderados, que o paciente não tenha só o excesso de peso, não tem uma doença associada como diabetes, um problema cardíaco, ou outras doenças que são várias, que são influenciadas pela obesidade, esse paciente, se não tiver essas doenças, pode ser feito o tratamento clínico e deixa a cirurgia se um caso de falha. Mas nos pacientes de sobrepeso e obesidade leve, a indicação formal é de tratamento clínico, né? Aí entra nutricionista, endócrino, psicólogo, preparador físico. A gente tenta abranger todos os aspectos do tratamento. Como o senhor já está falando sobre cirurgia, né, alguns casos que requerem, então, o procedimento cirúrgico, como é que está hoje a cirurgia para a obesidade? Não, a cirurgia bariátrica ela é feita tanto pelos convênios como pelo SUS. No SUS a gente tem uma dificuldade, como o SUS de um modo geral, de a gente atender toda a população. Então a estimativa é que a gente, tanto no privado quanto no SUS, a gente não consegue, chega no máximo a 10 a 20% de oferecer os tratamentos a quem precisa, a quem teria a indicação. Depois da pandemia, as taxas de cirurgia pelo SUS caíram um pouco, houve um desbalanço, mas tanto o Ministério da Saúde quanto os governos, as secretarias de saúde de um modo geral, têm uma atenção voltada para isso, né? Mas precisa de uma logística diferente de mais atenção. Mas o que a gente vem percebendo é que não só as políticas de saúde, mas as outras especialidades médicas que não teriam tanto a ver diretamente com o tratamento da obesidade, vem chamando a atenção. E aí é mais gente fazendo pressão para o tratamento da obesidade desde o começo, né? A gente está com o tempo bem apertado hoje, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente, porque além da cirurgia, hoje as pessoas buscam muitos tratamentos alternativos e aí entra os novos tratamentos que acabam atingindo pessoas que não são obesas, que não estão nessa lista. Exemplo da canetinha que ficou famosa aí mundialmente. As canetinhas viraram uma febre mundial, né? Até no país de origem do fabricante mudou o PIB, já faz parte do PIB do país, né? Influenciou bastante. E é uma moda, né? O grande problema é que é o uso indiscriminado sem uma orientação médica, porque existem os resultados, são bons resultados, mas existem também efeitos colaterais e também taxas de insucesso, reganho de peso, o famoso o efeito sanfona. Entendeu? Então, o importante é o paciente saber que existe esse tratamento, essas canetinhas, existem os tratamentos com as medicações mais antigas e cada pessoa tem o seu tratamento personalizado. Não dá para copiar, a moda 2024 é a canetinha, então todo mundo tem que usar canetinha. Não é bem assim, existem tratamentos para cada tipo de paciente. Alimentação saudável, com certeza, atividade física, é a receita? A receita é o básico, tá certo? Principalmente quando a gente fala em crianças e adolescentes, que para a gente não estar preocupado em tratar uma obesidade no adulto, tratar uma complicação, diabetes que aparece depois, a gente pode fazer na prevenção, na criação da criança, na maneira como a família se porta na mesa, na alimentação. O Lucas falou bem, Simão Dias, se come muito, a nossa avó, nossa mãe, que oferece bastante comida, mas é importante até em relação a isso, da alimentação, é a atividade física. Provavelmente Lucas cresceu no interior, tudo aberto, corria muito, jogava bola, estou supondo aqui, tá certo? Então, não bem, mas jogava. Não, mas fazia atividade, né? Então, isso a gente tem que tentar resgatar, esse estímulo de botar a criança para se mexer, comer saudável, lógico, pode comer um doce, pode comer uma besteirinha, um lanche, mas saber que isso não é para ser uma rotina. E tomar cuidado principalmente com o industrializado, entendeu? É produto químico, é um açúcar diferente do que a gente estava acostumado a comer com bala, chocolate, com doce há 30, 40 anos atrás, né? Doutor, muito obrigada pela presença aqui. A gente queria ter mais tempo para conversar com o senhor. A gente precisa encerrar e seguir. O tempo está curtinho, Lucas. Obrigado, doutor. Obrigado, Lucas. Obrigado, Aline.